Que legal, gente. Bom demais ter vocês aqui. Eu quero começar esse nosso tema aqui. Hoje nós vamos falar sobre coagidos, baseado em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Já deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai ler aqui alguns versículos, tá bom? Mas vamos orar e começar esse tempo? Vamos lá. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bom com a gente. O Senhor nos fez livres, como escutamos agora. Obrigado pela liberdade que temos no Senhor. Obrigado porque as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo na nossa vida. Obrigado pela tua bênção, Senhor, sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, ministério, sobre todas as áreas da nossa vida. O Senhor tem sido bom e o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã. Nós desejamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, gente, a preparação. Vamos lá, qual que é a pergunta de hoje? Responda para mim. Quando o problema é maior que as nossas forças, o que fazer? Quando o problema é maior, o que você faz? Quando o mal se levanta contra nós, como reagir? Vamos lá, a Vânia disse orar. O Edu Souza disse orar. A Fátima disse deixar nas mãos do nosso Pai amoroso e fiel. A Raquel disse crer. A Salete disse orar a Deus. Rosângela disse eu choro e entrego nas mãos do Pai. A Guilmar disse orar o tempo todo. A Márcia disse confiar naquele que escreve os nossos dias. A Neuza disse entrego ao Senhor Jesus e oro. Descansar, disse a Maria Botelho. Descansar no Senhor, recorrer a Deus, disse a Débora. Recorrer a Deus, entregar nas mãos do Senhor. Orar, estou lendo aqui. A Débora disse chorar, orar. Descansar, coloco nas mãos do Pai. Entregar e confiar no Senhor. Clamar ao Senhor. Ler a palavra, disse a Edneia. A Elaine disse, não é fácil, eu confesso, é verdade, mas o que fazer? Gilberto disse, pedir socorro ao Senhor. O Cassiano disse, orar sem cessar. Orar e entregar a Deus, orar e confiar. A Cláudia Tene disse, nos humilhar diante do Senhor. Que mais? Aline disse, pedir ajuda a Deus. Aline Tesari. Confiar no milagre, disse a Fátima. A Laís disse que a tendência é duvidar, mas devemos confiar e entregar tudo a Deus. É isso aí, gente. Denise disse jejum, oração. Muito bom. Vamos lá, vamos respondendo que é muito bom. O que fazer? O que é que você costuma fazer? O que é que você costuma fazer diante de uma situação complicada, Quando surge problema, surge dificuldade na sua vida. O que fazer? Como reagir? Hoje o tema é coagidos. Muito bom, meus amigos. Muito boa a participação de vocês. O Márcio Demétrio disse orar e esperar em Deus. A Norma Figueiredo Namura disse orar. Pedir a direção de Deus. O que fazer, gente? O que fazer? O que é que você costuma fazer diante de um problema que você enfrenta? Como é que você reage? Como é que você reage diante de um problema que você vive, que você enfrenta? Hein?
Quando o problema é maior do que as suas forças, como é que você costuma reagir? Que há problemas que, por vezes, são maiores do que as nossas forças, não é? A Elaine disse: orar primeiro, pedir orientação a Deus. Muito bom, gente, muito bom. Bom, eu falei para vocês abrirem o texto, né, de 1 Samuel no capítulo 17, uma história conhecida, né? E você vai meditar comigo. Vou ler apenas alguns versículos, não o capítulo todo. Eu coloquei aí para vocês o capítulo, para que depois vocês leiam, né? Vocês podem ler depois com calma todo o capítulo. Então vamos lá, o versículo 4 diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Dá-me um homem. É isso que Golias estava dizendo. Quero um homem. Escolham aí um homem. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Mais uma vez ele insiste. Dá um homem para mim, para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Versículo 24, agora vamos pular um pouquinho para frente. Versículo 24, vamos lá. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Ficaram com medo, gente. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Versículo 32 agora, vamos pular um pouquinho para frente. Versículo 32. Vamos lá. Davi disse para Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. E Saul disse: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, um garoto, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi então disse para Saul: o teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será um deles, como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará também das garras desse filisteu. E diante disso, Saul disse para Davi, ele disse para Davi: olha lá, vá e que o Senhor esteja com você. E aí vem a história, gente, que vocês já sabem. Você já conhece essa história.
que a gente vai meditando aqui, né, durante essa nossa ministração. Então Davi vai e ele vence essa batalha, essa luta contra o gigante Golias. Ele disse lá no versículo 46, hoje mesmo o Senhor disse para Golias, o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que há Deus em Israel. Gente, bom, quando o problema ele é maior do que as nossas forças, o que a gente faz? Quando o mal se levanta contra você, como é que você costuma reagir? Essas foram as perguntas que nós fizemos logo aqui de início, não é verdade? Bom, nos relatos das grandes batalhas, a luta entre Davi e Golias nos chama atenção, nos cativa a atenção. Essa batalha, gente, encarna várias situações que são semelhantes na história da civilização humana. É mais que um confronto, essa luta, ela é mais que um confronto, é simbólica, ela é metafórica, ela é ilustrativa e traz à nossa memória várias imagens, não é verdade? Veja que interessante, essa batalha simboliza o confronto entre o experiente e o inexperiente. Essa batalha, essa luta, simboliza o confronto entre o especialista em guerra e o leigo, o pastor, o despreparado. É a batalha, gente, que um se arma e o outro vai lutar com estilingue. É uma luta que nos mostra a desproporção das forças, porque um é gigante, forte, preparado na guerra, e o outro, gente, do outro lado é um rapaz. É um rapaz, um garoto, que não conhece a arte da guerra. É um pastor de ovelhas. Essa luta é o confronto de quem na verdade peleja, luta olhando para Deus e não para as circunstâncias. Esse confronto, gente, nos traz grandes lições para a nossa vida. Grandes lições para a minha vida e para a sua vida. Então, avalie só, o texto mostra os dois personagens da luta. O texto mostra as características desses dois personagens. De um lado desse ringue, de um lado do ringue tem Golias e do outro tem Davi. E aí você vê Golias, a Bíblia diz, nós lemos aqui, ele era gigante, quase já 3 metros de altura. Além de alto, ele era forte, ele era guerreiro. A Bíblia diz que ele estava usando um capacete, e o capacete ele protegia a cabeça, apenas os olhos ficavam visíveis, né? Mas a cabeça toda protegia. Ele usava também o gigante usava uma couraça de escamas, que era uma roupa que eles colocavam de 120 quilos, pesada, uma roupa pesada, que era um tecido resistente ao ataque de flechas. Então ele estava bem protegido. O gigante estava usando as caneleiras de bronze, um escudo também, lança, e ainda ele tinha um escudeiro, que era uma pessoa que ia à frente. Então veja, de um lado, a gente vê aí Golias, e do outro lado a gente vê Davi. Davi, um rapazinho, era menor, garoto, adolescente, era ruivo, né? Mais franzino, o caçula da casa, enfim, era o pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé, ele servia os seus irmãos na guerra, ele tinha uma funda e um cajado. A funda lá, um estilinguezinho, né? E um cajado. Então, olha a desproporção, gente. E aí no versículo 8, até o versículo 10, né, quando Golias ele grita, ele diz assim, escolha um homem, né? Me dá uma. Por que ele dizia isso? Porque era o seguinte, para não ter batalhas sangrentas, era escolhido um homem de cada lado, e o que vencesse essa luta exerceria domínio sobre o outro exército inimigo.
que a partir daí seriam seus escravos. Que é isso que ele propõe aqui, né? Saul está dizendo assim, ó: escolha um homem para lutar comigo, se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Então era muito costume ter isso nas guerras, tá? Agora, gente, havia problema em Israel. Há problema na sua vida? Como disse alguém aqui, né, aos olhos humanos, Davi estava em desvantagem, total desvantagem, Custódio Anália, né? Está escrevendo isso aqui. É isso aí, total desvantagem, desproporcional, né? Agora, havia problema em Israel. A Bíblia diz que eles ficaram com medo. Pergunto para você, há problema na sua vida? Você está com medo? Quais são os seus medos? Pergunto mais, quem é que iria enfrentar o gigante filisteu? Quem é que iria enfrentar o gigante filisteu? Porque a Bíblia diz que todos temiam Golias. E detalhe, todos os dias Golias afrontava as tropas de Israel. E ele dizia, lá no versículo 10, eu quero um homem, mandem-me um homem, dai-me um homem. Ele dizia o seguinte, tem homem aí? Você imaginou? Ele chegava diante do exército de Israel e ele dizia o seguinte, tem homem aí para me enfrentar? Vem. Todo dia, você imagina isso? Todo dia. Pois é. Mas quando nós vamos conhecendo toda essa história, gente, a gente começa a perceber que o verdadeiro gigante mesmo era Davi e não Golias. Apesar de Golias usar todas aquelas parafernálias, ele era um grande anão. Ele não era tudo aquilo que ele se mostrava por fora. Ele não era tudo aquilo que ele se mostrava por fora. E eu quero dizer para você nesta manhã que assim é o nosso inimigo. Ele se mostra grande por fora. Mas, deixa eu dizer para você, a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O nosso inimigo pode querer se mostrar grande por fora, mas digo a você que maior é aquele que habita em você, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Hoje em dia, as pessoas elas não querem falar de problemas. Não vamos falar de problema. Por quê? Não, senão atrai coisa ruim. Não, olha irmão, não fala de problema, que senão vai atrair maldição para a sua vida. É uma bobeira de crente. Não fale de problema para não atrair coisas negativas. Eu vejo que tem muito crente supersticioso. É impressionante. É impressionante. Isso é superstição, gente. Não tem nada a ver com Bíblia. Não fala de problema, porque se falar de problema vai atrair coisa ruim. Da onde que você tirou isso? Onde é que você está escutando isso? Tem gente que não quer falar de problema para fugir do problema. Não é porque atrai coisa ruim, não. É porque não tem coragem de enfrentar o problema. E quando a gente vê aqui Davi, ele fugiu de falar da coisa ruim? Não, ele pelo contrário, ele disse, quem é esse camarada aí que está falando? Quem é esse que está afrontando a gente? Sabe, gente, nós precisamos mudar a nossa leitura do Evangelho, amigos. Tem muita gente supersticiosa. Tem muita gente que precisa conhecer mais a Bíblia. Pense nisso, reflita nisso. Não tem nada a ver dizer, não vamos falar de problema, porque se falar de problema vai atrair coisa ruim, vai atrair maldição sobre nós. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Por vezes nós precisamos falar sim dos nossos problemas, enfrentá-los. Não fugir dos problemas. Acabar com essa superstição. Isso é superstição, não tem nada a ver com Bíblia. Ao mesmo tempo, a gente não pode, aquilo que a Bíblia diz, a gente não pode ignorar os ardis de Satanás para que ele não alcance vantagem sobre a nossa vida. 2 Coríntios 2:11. Não ignore os ardis, as setas do diabo, as mentiras do diabo contra a sua vida. Não ignore, para que ele não alcance
vantagens sobre a sua vida. Nós devemos encarar o problema de frente e Deus vai nos conceder vitória. Davi nos dá uma grande lição aqui nessa história, amigos. Ele encarou o problema, ele não fugiu do problema. Ele não ficou dizendo assim, olha, gente, não vamos falar do Golias, não vamos falar do problema, porque senão vai atrair coisa ruim. Não, ele não disse isso. Ele não disse isso. Ele falou, vamos enfrentar o problema. Quem é esse que está falando aí? Quem é esse? Enfrente o problema e Deus vai te conceder graça. Não fuja do problema. Crente, deixa eu dizer para vocês, crente tem essa mania de fugir de problema e não encara problema. É por isso que às vezes quem não é crente, às vezes é mais preparado na vida do que crente. Às vezes o não crente, ele sabe enfrentar mais os dramas da vida, ele encara melhor os problemas do que os crentes, porque crente quer colocar uma pedra em cima, não quer falar do problema. Não, se eu falar o diabo vai me pegar, fica com superstição, e aí não trata das coisas, não trata o problema. Encare hoje em nome de Jesus, encare o problema. E o Senhor vai te conceder graças. O Senhor vai te conceder graça. É isso aí, como a Kátia disse aqui, ó, nós não podemos abaixar a guarda. É isso aí, nós precisamos enfrentar o problema. É isso aí. É isso mesmo. Que bom, a Jaque falou assim, eu precisava ouvir isso, porque eu não consigo nem falar a palavra câncer. Eu sei, as pessoas vivem com medo, gente. E elas, não vamos falar porque senão vai atrair coisa ruim pra gente. Se eu falar do câncer, vai atrair câncer. Se eu falar da gripe, vai atrair gripe. Da Covid, vai atrair Covid. Gente, pelo amor de Deus, não entre por esse caminho. Isso é loucura, não tem nada a ver com a Bíblia. E não é porque você fala ou deixa de falar que essas coisas não podem acontecer. Tem gente que não fala sobre o Covid e pega o Covid. Então não tem nada a ver. Não é verdade, gente? Tem gente que não fala sobre o câncer. Não vou falar sobre o câncer para não pegar. E aí pega câncer. Tem um câncer. Então não é isso que determina. Nós precisamos crer que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o melhor para cada um de nós. Agora, gente, o que é que tudo isso tem a ver com a gente? O que é que isso tem a ver conosco? O que é que isso tem a ver conosco? Deixa eu dizer para você o que a gente pode aprender aqui nessa manhã. O diabo, ele se apresenta da mesma forma, com os mesmos conceitos e as mesmas estratégias. E sabe o que ele diz para mim e para você? Como Golias fez com Davi, como Golias fez com Israel, com o exército de Israel. O diabo faz a mesma coisa, ele diz assim, lutemos. Você combate pela sua felicidade e eu pelo meu senhorio na sua vida. É assim que o diabo nos afronta. Vamos lutar também. Você combate pela sua felicidade e eu pelo meu senhorio na sua vida. E é por isso que nós temos lutas, gente. É por isso que nós temos lutas. Porque desde o dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós entramos no exército de Deus. E quando entramos no exército de Deus, entramos em guerra com o diabo. Lembrando que a nossa luta não é contra o outro. A nossa luta não é contra a carne, como diz a palavra de Deus. A nossa luta é contra Satanás e seus demônios. Contra principados e potestades e hostes da maldade nas regiões celestiais. Então, desde o dia que você entregou a sua vida para Jesus, você entrou para o exército de Deus, você entrou também em guerra com o diabo. E é por isso que nós não podemos também considerar problemas como algo natural também na vida. Claro que tem problemas que é algo natural da nossa vida. Faz parte do processo, faz parte da vida humana. Mas alguns problemas provêm do espiritual. Porque como Jesus disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O diabo veio com uma missão, gente. O diabo tem uma missão. Quer roubar, quer matar e destruir. Ele quer roubar a sua alegria.
Ele quer destruir a sua vida. Ele quer matar a sua história. Como eu costumo dizer, o diabo não brinca de ser capeta. Ele não brinca, ele é capeta. A essência dele é má, é perversa. Ele deseja acabar com você, tirar a sua paz, tirar a sua alegria, destruir os seus relacionamentos, sua família, acabar com a sua história. É o que ele deseja. É o que ele deseja. Então, gente, o nosso inimigo nos afronta o tempo todo. Como aconteceu aqui na história, Golias ficava fazendo o quê? Todo dia. Todo dia Golias chegava diante das tropas de Israel e dizia assim: tem homem aí? E todo dia, gente, nós somos afrontados por Satanás. Todo dia ele chega, o nosso inimigo diz: tem homem aí? Tem gente de oração aí? Tem gente de jejum aí? Tem gente de compromisso mesmo com Deus aí? Todo dia ele nos afronta. Ele quer oprimir a gente. Ele quer nos intimidar. Ele lança dúvida no nosso coração. Ele traz preocupação, ansiedade. Ele causa medo. Mas em 1 João, capítulo 4, versículo 19, meus amigos, a Bíblia diz que a presença do perfeito amor lança fora todo medo. A presença do perfeito amor, que é o Senhor, lança fora todo medo. O medo, gente, o medo rouba a fé. O medo nos faz recuar. O medo rouba os nossos sonhos. Nós não queremos confrontar os problemas por causa do medo. Como pessoas disseram aqui. Não tem medo de falar de problema. Tem medo. Falar de problema causa medo. E é isso que o diabo quer mesmo, colocar medo no seu coração. Nos tornarmos medrosos, como estavam aqui as tropas de Israel. Estavam com medo, diz o texto. Estavam com medo. O medo é mais do que um sentimento, gente. O medo é um espírito. Quem disse isso foi Paulo, ao seu filho Timóteo. Ele disse que Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo. O medo faz a gente retroceder e faz o adversário avançar. Você retrocede e o adversário avança. É isso que causa o medo na gente. O diabo, como eu disse, ele quer nos destruir. Ele quer destruir a nossa vida, ele quer destruir o casamento, ele quer destruir os negócios, ele quer destruir as amizades, os relacionamentos. Enfim, ele deseja acabar com a nossa história. E parece que nós cristãos preferimos abrir mão dos nossos direitos como filhos de Deus do que lutar. A gente prefere jogar a toalha e dizer: não dá certo isso, do que encarar o problema. E aí a gente fica dizendo o seguinte, a gente fica dizendo: deixa pra lá. Não vamos tocar nesse problema não vamos falar sobre isso não. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não vou conseguir. A gente prefere fazer isso. E é por causa disso que o inimigo vai invadindo cada vez mais. Ele vai avançando. Ele vai avançando. E ele vai invadindo a nossa vida. Mas, meus amigos, eu queria deixar 3 coisas para o seu coração aqui nessa manhã. Por que Davi venceu o gigante? Por que Davi venceu o gigante? Por quê? Anote 3 coisas aqui nesta manhã. 3. Por que Davi venceu o gigante? Primeiro, porque ele lutou na força do Senhor. Primeiro, ele lutou na força do Senhor. Versículo 46, versículo 47. Versículo 46 e versículo 47. Olha só. Ele diz: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. O Senhor o entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, mas a batalha é do Senhor, e Ele entregará
todos vocês em nossas mãos. Ele lutou na força do Senhor, não na força do seu braço, na força do Senhor. Quem luta por si só é derrotado. Davi fez da luta, gente, Davi fez da luta, não uma luta sua, mas uma luta de Deus. Que lição que a gente pode aprender, não é verdade? Que a gente deve fazer da nossa luta, não uma luta nossa, mas uma luta do Senhor. Quando nós pensamos que lutando nas nossas próprias forças nós venceremos, quando a gente pensa assim, a gente se torna orgulhoso, prepotente, arrogante. E qual é o resultado disso? Somos derrotados, porque Deus não é com o arrogante. Deus não é com o arrogante. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede graça àquele que é humilde. Ele se opõe ao soberbo. E é muito interessante que em 2 Crônicas, no capítulo 20, depois você leia lá, apenas anote, 2 Crônicas, no capítulo 20, fala sobre a vitória de Josafá, sobre os filhos de Moabe e de Amon. E diz o texto, lá no versículo 17, 18, por ali, né? Diz que veio o Espírito do Senhor sobre Jaaziel. E este homem profetizou. E sabe o que ele disse? Dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Você vê que ele fala a mesma coisa que Davi diz. Não temais, nem vos assusteis, porque o Senhor é convosco, disse Jaaziel. E eles venceram aquela batalha. O Senhor pelejou por eles. E Josafá e o seu exército saíram vitoriosos. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é com você, quem será contra você, meu irmão, minha irmã? Por isso, hoje, eu desafio você a declarar em fé e dizer: Pai, este casamento não é meu, este casamento é do Senhor. Este filho não é meu, este filho é do Senhor. Esse problema não é meu, esse problema é do Senhor. Essa causa não é minha, essa causa é do Senhor. Apresente ao Senhor a tua dificuldade e diga: Senhor, esta causa pertence a Ti. O que eu estou vivendo aqui, essa crise financeira, pertence ao Senhor. Me ajuda, Pai. Esta batalha pertence ao Senhor. Declare isso em fé, declare isso em fé. Golias, vendo Davi, a Bíblia diz que quando ele viu Davi, no versículo 42, diz que ele amaldiçoou. E olha lá, disse para Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Veja, Golias falou palavrões. Ele desprezou Davi, amaldiçoou. É assim, gente, é assim que já aconteceu conosco algum dia. É assim. De repente você já recebeu palavras de maldição, de gente falando coisa ruim para você, desprezando você. O diabo faz isso com a gente o tempo todo. O diabo sempre nos traz lembranças do nosso passado. Ele tenta nos ridicularizar. O diabo tenta nos diminuir. E o diabo vive dizendo o tempo todo: você não pode, você é um fraco, você é um fracassado, você não vai conseguir, você é um derrotado, você não tem autoridade para falar porque o teu passado te condena. Ele vive jogando essas coisas, tentando nos diminuir, nos amaldiçoar. Mas deixa eu dizer para você, não fique olhando para trás. Não fique olhando para o passado. O que passou, passou e não volta mais. Seja algo positivo ou negativo. Nós precisamos, no presente, definir e agir para que possamos ter um excelente futuro. E sempre olhando para frente, para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. Olhemos para frente e avancemos, gente, para a terra que o Senhor tem nos preparado.
que é terra boa, que mana leite e mel, terra de abundância. Olhe para frente, olhe para a bênção que Deus tem para você. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, Davi tinha currículo. Davi havia matado um leão. Ele disse aqui, você leu comigo. Ele disse, olha, eu matei um leão, matei um urso. Ele tinha um currículo nesse aspecto. Mas as suas estratégias vinham do Senhor. Não da sua própria capacidade humana. Vinha do Senhor porque o Senhor era com ele. Ele sabia muito bem que ele não podia lutar nas suas próprias forças. Mas ele sabia que o segredo da vitória estava em confiar em Deus. O segredo da vitória estava em lutar na força do Senhor. Portanto, nesta manhã, meu irmão, minha irmã, Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 55:22, Salmo 55:22, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado, jamais. Então, meus amigos, por que Davi venceu o gigante? Primeiro, porque ele lutou na força do Senhor. Segundo, por que ele venceu o gigante? Porque ele olhou para Deus. Ele olhou para Deus. Versículo 44 e versículo 45. Olha lá. E disse, vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Golias disse para ele. E Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Veja, Davi, gente, não olhou para o problema. Antes de olhar para o gigante, antes de olhar para o problema, Davi olhou para Deus. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os montes. Eu olho para os montes. Mas de onde vem o socorro? Vem dos montes? Não. Vem do Criador dos montes. Então, Davi, antes de ele olhar para o gigante, antes de ele olhar para o problema, ele olhou para Deus. Pergunto para você, você tem feito isso? Antes de você olhar para o problema, olhe para o teu Deus. Davi não olhou a altura, Davi não olhou o tamanho do gigante. Antes de olhar os problemas e as circunstâncias, ele olhou para Deus. O nosso grande problema é que nós olhamos para as circunstâncias. E quando nós olhamos para as circunstâncias, nós nos sentimos impotentes. E então surge o desejo de recuar, de desistir. Em Gênesis, no capítulo 18, é muito interessante, anote depois você leia. Depois de Deus dar uma promessa para Sara e Abraão sobre a vinda de um filho, a Bíblia diz que Sara duvidou no seu coração. Porque ela já sendo velha, seria impossível humanamente ela conceber um filho. Ela riu, ela duvidou. E aí Deus disse para ela, Gênesis 18:14, Sara, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Meus amigos, quando Deus promete, Ele cumpre. Mesmo que as circunstâncias digam não. Quando Deus promete, Ele cumpre. Porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Jeremias 1:12. Ele vela pela sua palavra. Ele não pode mentir. Porque se Deus mentir, Ele deixa de ser Deus. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir. Deus não pode ser comparado com um homem. O homem pode enganar, o homem pode mentir, mas Deus não mente. E a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O nosso Deus é maior do que os nossos problemas e Ele pode agir em qualquer situação da nossa vida, porque não é nada impossível aos olhos dele. E Ele tem a última palavra sobre todas as coisas.
Davi era um homem corajoso. Davi era um homem de fé, de visão. E ele disse para Golias, lá no versículo 47, Golias, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo. Davi não disse, amanhã o Senhor vai me entregar. Outro dia o Senhor vai entregar. Não, ele disse hoje. Ele era um homem corajoso, um homem de fé, um homem de visão. Hoje mesmo, ele disse. E eu creio, meu irmão, minha irmã, você que está aqui me assistindo, eu creio que hoje mesmo será o dia da sua vitória. Deus quer nos abençoar. Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos desamparar. E agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Você crê nisso? Você crê nisso? Terceiro, anote aí, por último, da nossa reflexão, por que Davi venceu o gigante? Por quê? Primeiro, porque ele lutou na força do Senhor. Segundo, porque ele olhou para Deus. E terceiro, porque ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. Davi confiou em Deus e não nas circunstâncias. Davi confiou em Deus e não naqueles que o apoiavam. Pergunto para você, será que Davi recebeu apoio? Será que Davi teve torcida? A Bíblia mostra que não foi bem assim. Os irmãos de Davi achavam ele um presunçoso. Versículo 26, olha que interessante. Versículo 26, olha só. Davi perguntou para aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado. Irritado com Davi, perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Quer dizer, você vê, ele não teve apoio dos próprios irmãos dele, que pensavam que ele era um presunçoso. Ele não teve torcida, não teve apoio. Muitas vezes, aqueles que estão próximos a você não vão te apoiar. Pelo contrário. Vão dizer o seguinte para você muitas vezes: não faça não. Você não pode. Desista. Depois não diga que eu não avisei, hein? Depois não diga que eu não avisei, hein? Veja Saul também. Saul não confiou em Davi. E a Bíblia diz, lá no versículo 38 e 39, que Saul oferece a sua armadura. Fala: Davi, você não vai lutar assim, né? Pega a minha armadura. Então ele não confiou em Davi. Deixa eu dizer para vocês, existem crentes tolos, crentes chamados debilóides espirituais, se assim posso falar, que colocam, quem são esses? São aqueles que colocam roupagens e utilizam cacuetes dos outros. Se a moda é pular, ele pula. Se a moda é assoprar, ele assopra. Se a moda é o dente de ouro, ele quer o dente de ouro. Se a moda é cair no espírito, ele quer cair no espírito. É tipo de crente assim, que colocam roupagens e utilizam cacuetes dos outros. Foi o que Davi não fez. Agora, essas pessoas fazem isso, por quê? Porque elas precisam de apoio para aquilo que elas querem vivenciar na sua vida. Por isso que elas usam, utilizam os cacuetes dos outros. Porque elas querem aprovação para aquilo que elas querem vivenciar. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, enquanto nós agirmos assim, Deus não poderá nos usar. Pois nós não podemos olhar para homens, nós temos que olhar para Deus. Essas pessoas, elas querem apoio e visibilidade. Querem plataforma. Mas Davi confiou em Deus. Salmo 28, 7. Davi dizendo: o Senhor é a minha força e o meu escudo, e nele o meu coração confia.
Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Confie em Deus. Olhe para Deus e não para homens, para circunstâncias. Davi não utilizou armaduras. Ele não foi no cacuete dos outros, no embalo dos outros. Não. Ele olhou para Deus, ele confiou em Deus e ele derrotou o inimigo. É assim que Deus faz, gente. Ele põe o nosso inimigo de cara no chão. O versículo 51 diz: e o campeão deles morreu. E o campeão deles morreu. É assim que Deus faz. Põe o inimigo de cara no chão. Todos os campeões dos nossos adversários irão morrer. Salmo 91, versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 145, versículo 20. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os inimigos serão exterminados. Nós devemos, amigos, nós devemos fazer aquilo que está escrito em Tiago 4,7. Tiago 4,7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O pecado a gente foge, mas o diabo a gente resiste. Vou repetir. O pecado a gente foge, mas o diabo a gente resiste. Nós devemos resistir ao diabo. No casamento, nos negócios, nos relacionamentos, nas finanças, na saúde, na vida dos filhos, no ministério, em todas as áreas da vida. E eu creio que Deus vai transformar a sua tristeza em alegria. Ele vai trocar as suas vestes de luto por vestes de louvor. E a Bíblia diz, queridos, agora lá em 1 Samuel, capítulo 18, 1 Samuel, capítulo 18, um capítulo à frente, 1 Samuel 18, versículo 6, diz que quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamboris, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Por isso que eu coloquei hoje a música Eu Sou Livre, de celebração, músicas alegres. Assim que eles voltaram, depois dessa grande vitória. E eu coloquei esta música hoje, Eu Sou Livre, para a gente celebrar logo no começo, porque hoje nós vamos celebrar uma grande vitória do Senhor na nossa vida. E eu pergunto para você, aqui nesta manhã, no final dessa nossa meditação, desse nosso devocional, dessa nossa reflexão, qual a situação que você tem enfrentado nesses dias e que tem tentado te desmotivar e você tem desistido de prosseguir em frente? Qual situação adversa que você tem enfrentado? Pergunto mais. Quais são as armas que você dispõe para lutar nessa batalha? Quais são as armas? Eu quero deixar apenas mais um texto com você, do Salmo 46. Salmo 46, versículos 7 a 11, para encerrar e orar por você. Que diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá, é o Senhor que dá fim às guerras até os confins da terra. É o Senhor que quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Salmo 46, versículos 7 a 11. Anote esse texto, para que seja uma palavra abençoada, uma palavra rema para a sua vida no dia de hoje. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus poderoso, o Deus de Jacó é a nossa torre segura.
Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, diz o Senhor. Eu serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Em nome de Jesus. E que seja assim. Amém, meus amigos? Em nome de Jesus. Eu quero orar com você e por você nesta manhã. Porque esta luta que você está enfrentando pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Como Davi falou aqui, esta batalha é do Senhor. Você não vai lutar nas tuas próprias forças, mas você vai na força do Senhor. É na força do Senhor. Quando a gente vai nas nossas próprias forças, a gente se quebra. A gente quebra os outros e se quebra. Dá errado. Mas quando a gente luta na força do Senhor, é diferente. É diferente, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã e te louvar, porque o Senhor está conosco, como nós lemos agora. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Obrigado, porque a tua palavra é a verdade. É a verdade. E nós estamos, Senhor, nesta manhã, declarando a tua palavra. É a confissão vitoriosa da tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é a verdade. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Que o Senhor comece a agir agora na vida dos meus irmãos. Davi disse, hoje mesmo nós teremos a vitória. E hoje eu creio também, Senhor. As palavras de Davi são as nossas palavras. Hoje mesmo o Senhor vai entregar a vitória para nós. Seja em qual área for. Seja na saúde, seja na família, seja espiritual, emocional, seja qual for a dificuldade, qual for o problema. Hoje mesmo o Senhor vai conceder vitória. Hoje mesmo o Senhor vai dar a bênção, a vitória aos meus irmãos, aos meus amigos. Eu creio que as janelas dos céus serão abertas e a resposta virá. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir com tudo aquilo que o Senhor prometeu. A tua palavra é a verdade. E nós nos apoiamos na tua palavra. Descansamos na tua palavra. Que as pessoas que estão aqui nesta live, os meus irmãos que estão participando deste momento, desta live, eles sejam tocados agora, onde eles estiverem. No trabalho, dirigindo, onde eles estiverem em casa, fazendo almoço, enfim, o que eles estiverem realizando agora, ouvindo esta live, que eles sejam tocados por ti, que a tua presença invada agora o ambiente onde eles estão. Tua presença curadora, tua presença abençoadora, renovadora, transformadora, invada agora este lar. Invada agora esta casa. Eu oro em nome de Jesus. Você que está enfermo, receba saúde agora em nome de Jesus. Você que está abatido, triste, receba agora a alegria do Senhor que invade a sua vida, invade o seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que estão hoje chorando porque estão presos em cadeias de vícios, não conseguem sair destes vícios, sejam libertos hoje, agora, em nome de Jesus. Hoje mesmo o Senhor entregará a vitória. Como disse Davi, nós nos apoiamos na tua palavra e eu creio que hoje mesmo o Senhor começa um processo de vitória na nossa vida. Hoje mesmo o Senhor começa um processo de vitória em cada lar, em cada casa. Em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, por cada irmã que esteve presente neste encontro, nesta live. E eu creio que a tua bênção está se manifestando neste momento. É a bênção do céu. É a bênção que vem do alto, do Pai das luzes, do Senhor Todo-Poderoso. Oh Pai, essa bênção é derramada sobre cada pessoa agora, em nome de Jesus. Eu creio assim. Tomamos posse, cremos e tomamos posse da tua palavra e das tuas promessas. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus.